já estava com saudade de você, né? Fim de semana não tem só saúde, então já está começando mais uma semana de só saúde aqui na sua All TV. Olha, você sabe que nós estamos com você de segunda a sexta-feira, das 3 às 4 da tarde, e que nós não falamos de doença, né? Porque o programa não chama só doença, chama só saúde. Então, nós só falamos de saúde. Agora, hoje a gente vai falar dos traumas aqui, dos acidentes. Porque é o seguinte, olha, eu já estou cansada. Acaba o fim de semana e, né, a gente, como jornalista, tem que dar aquelas notícias assim: morreram 400 e não sei quantas pessoas na estrada, teve 300 mil acidentes, né? Nunca vai acabar, nunca vai mudar. Há 20 anos que eu faço televisão, há 20 anos que não muda isso aí, né? Mas, enfim, a gente vai fazendo a parte da gente. Você quer participar, entra no chat. Se você não é cadastrado, se cadastra, é rapidinho. Você vai lá no seu e-mail, pega o seu cadastro, volta aqui e acabou. Você pode participar direto ao vivo aqui comigo. Eu sou Isabel Vasconcelos, meu nome no chat é Pequena Imagem. E hoje estou recebendo duas pessoas muito queridas aqui no programa, que são a doutora Júlia Maria Greve e o doutor Dário Birolini. O doutor Dário acaba de se aposentar, ele era até dia 2 de novembro o catedrático de cirurgia, titular de cirurgia da USP, né, doutor? E aí, como é que vai ser? Se aposentou, mas não parou de trabalhar, né? Pelo contrário. Porque você acabou de sair de uma cirurgia, né? Já chegou aqui dizendo que tem que voltar para a cirurgia. Pois é. Então, nós vamos começar pelo doutor Dário, que depois a doutora Júlia fica aqui com a gente, o doutor Dário vai embora para a cirurgia dele, né? Doutor, como é que é? Não vai mudar nunca essa história dos nossos acidentes? Você sabe, Isabel, quando você fala de acidente, você está falando, na realidade, de uma doença, que não tem nada de acidental, tem de absolutamente, eu diria que intencional, ou consciente, na maior parte das vezes, e que inclui não apenas aquilo que a gente chama de acidente automobilístico, mas uma série de outras coisas, desde quedas, e infelizmente tiros, facadas e coisas dessa ordem, violência interpessoal que... Para vocês terem uma ideia, no Brasil, assim, de uma forma genérica, se morrem mais ou menos umas 120, 130 mil pessoas por ano daquilo que a gente chama de trauma físico. Disso daqui, seguramente, um terço, um quarto, o total é de um quarto, talvez, de acidente automobilístico, e uma outra parte, equivalente em número, é de violência interpessoal. De assassinato, uma coisa muito maluca, que reflete uma problemática social extremamente complexa. Mas, de qualquer forma, sem entrar no mérito dessa questão, que realmente é muito abrangente, em termos dos, aspas, acidentes automobilísticos, nós falamos de vez em quando a respeito disso, e depois a Júlia vai falar com mais pormenores, mas, obviamente, é uma doença absolutamente evitável. Da mesma forma que você toma vacina para tratar de gripe, você usa camisinha para evitar AIDS, e você pode tomar uma série de medidas para evitar acidentes, entre aspas, automobilísticos e mortes e sequelas. Como, doutor? Querida, é tão simples, pelo amor de Deus. Eu acho que ninguém que tem carta desconhece como é que faz para evitar um acidente. Mas não faz, né, doutor? Porque a gente vê os números, o senhor mesmo está dando números assustadores aqui, né? Mas então, a pessoa conhece, sabe e não faz. Agora, como é que você faz para convencer um adulto maior de idade que ele tem que obedecer a sinalização, não pode correr, tem que respeitar a faixa de pedestre, e afinal, todas essas coisas que você sabe. E particularmente não pode beber. Depois ajuda a falar. Beber é que é o problema, né? Porque o pessoal bebe e sai achando que está dirigindo melhor, por efeito da bebida, não é isso? Agora, doutor, o senhor a vida inteira trabalhou com isso, né? Trabalhou com as pessoas. O senhor estava falando dos acidentados, entre aspas. O senhor estava falando de 130 mil mortos, não é? Entre violência, acidentes de trânsito e outros motivos. Bom, agora, não é só morte, né? Não. Existem sequelas que também são bastante graves, né? Então, essa é uma pergunta
Eu tenho um número razoavelmente seguro em relação às mortes. Em relação às sequelas, infelizmente, nós não temos no país um número claro. O que eu posso dizer, assim, que estima-se que para cada morto deve ter 10 sequelados, e desses 10 deve ter uns 3 que são sequelados graves. O que é isso? Paraplégico, hemiplégico, amputado, cego, e assim por diante. Então, na realidade, se multiplica pelo menos por 3 o número de mortes, você passa para 400 mil pessoas que vão lembrar do acidente por resto da vida, infelizmente. E da forma mais cruel que tem, às custas de sua saúde, afinal, de seu equilíbrio tanto físico como psicológico. Agora, o senhor está falando que nós podemos evitar esses acidentes. Olha, presta atenção, porque vem aí o maior feriado do aí que todo mundo vai emendar mesmo, de quinta até quarta, na outra semana, e você vai viajar, e eu já acho particularmente que viajar em estrada, rodovia no Brasil é mais perigoso do que passear no Iraque. Mas tudo bem, vamos lá. Todo mundo vai viajar, né, doutor? Agora, muita gente está culpando o número de acidentes pelas condições das nossas rodovias. O que o senhor teria a dizer sobre isso? Não, eu até posso concordar que existem algumas rodovias que são mal sinalizadas ou conservadas em condições precárias, mas eu diria que 95%, se não for mais, dos, entre aspas, acidentes, são decorrentes de atitudes que poderiam ser evitadas se houvesse um pouco de respeito para consigo próprio e para com os outros. Sabe, quando o álcool realmente é pior que o fumo, porque o fumo mata quem está fumando. Tudo bem, é um direito que a pessoa tem. Escolheu, fumou, morreu, paciência. Mas é uma opção de vida. Agora, o álcool não. O álcool mata o outro, que não tem nada a ver. Mata a pessoa que está sentada do lado, mata o pedestre, mata o outro motorista. Então é um negócio absolutamente sem sentido. Eu acho que nós devíamos fazer não apenas campanha, mas eu acho que devíamos começar com as crianças a tentar educar, entendeu? Não adianta pegar uma pessoa já adulta que comete erros e vai continuar cometendo. Eu acho que precisa começar da escola primária a ensinar, a insistir, para que a criança assuma o papel social, o papel de cidadão que ela deve exercer durante a vida. Pois é, né? Agora, doutora, como é que dá para fazer isso que o doutor Dário acabou de propor, que a gente eduque as crianças? Será que tem vontade política? A educação no Brasil já é um negócio tão precário, né? A gente pode fazer isso na área da saúde, por exemplo? Eu acho que sempre pode, sempre existem maneiras de fazer. Se os professores tiverem consciência do que é o número de mortes e de feridos e o quanto custa para o Brasil essa brincadeira, quer dizer, cada morto desses 130 mil custa, morto, não estamos falando de atendimento hospitalar, 400 mil reais, um morto por acidente de trânsito. Então, quanto dinheiro que a gente perde para cada morto por acidente. Uma pessoa que morre no acidente de trânsito custa 400 mil reais, pela perda de produção, por tudo que envolve a perda de uma vida. É um indivíduo que podia ser um médico, um cientista, um jogador de futebol, seja lá o que for, e que de repente a vida dele acabou. Tudo que ele deixa de produzir para o país, em média, custa 400 mil reais. Um ferido grave custa, nos primeiros 6 meses, 300 mil reais, de 300 a 350 mil reais. Nos primeiros 6 meses, se a gente considerar um sequelado desses que vai para o resto da vida, vai botando dinheiro aí. Então, não é falta de recurso, é falta de entender que nós estamos jogando fora aquilo que a gente tem de melhor, que são as pessoas. Então dá para educar, dá para falar. Eu acho que a gente tem que começar a botar ordem na casa pelo aquilo que está mais desarrumado. O que mais causa acidente de trânsito? É velocidade e álcool. Isso todas as pesquisas mostram, mundiais, no Brasil, todos os países têm programas sérios com relação a isso. E a gente brinca com a história do álcool. A gente acha que o álcool é uma bobagem, que falar de bafômetro é bobagem, que é uma brincadeira, que todo mundo pode beber e sair dirigindo, que dirige melhor quando está bêbado. E as próprias famílias não levam em consideração a questão do álcool na hora de educar o seu filho a lidar com a questão do álcool. O álcool é uma droga lícita. Então, como que você vai ensinar um adolescente, uma criança, a lidar com isso?
impor limites e respeitar as regras. Não pode beber, quando dirige, não pode beber menor de idade. E quem fizer isso tem que pagar. Então, eu acho que a primeira coisa é a educação, para os que podem ser educados, e a segunda coisa é uma fiscalização e uma punição exemplar. O Japão é um exemplo típico disso. A hora que eles colocaram uma punição exemplar em cima dos motoristas bêbados, a incidência de morte, de ferimentos graves, caiu de uma forma dramática. Eles têm dados, números que mostram isso de evolução de 5, 10 anos, mas o país, o governo, a sociedade inteira quis realmente diminuir o número de mortos e conseguiu. E todos os países levam isso muito a sério. A questão do álcool eles levam realmente muito a sério. Então eu acho que a gente tem que, a sociedade brasileira tem que cair a ficha e partir para a isso. gente vê notícias aí dos Estados Unidos de celebridades que vão em cana porque estavam bebendo, dirigindo bêbadas, ou nem sequer bêbadas, alcoolizadas apenas, né? Pois é, mas aqui no Brasil a gente tem casos notórios também. Tem aquele jogador de futebol que há anos sofreu um acidente, ele estava dirigindo alcoolizado, até hoje não tem punição nenhuma para ele está livre aí, belo e solto, né? Então, se a gente não tem punição, vai ficar bem difícil mesmo, né? Agora, a Raquel Bioc está dizendo aqui no chat que ela acha que todas as pessoas que provocam acidentes, principalmente as que dirigem bêbadas, deveriam prestar serviços comunitários. Agora, o interessante é que ela fala em clínicas de reabilitação. Todos os bêbados estão doentes, doutor? Depende do que se entende doente. Se você entende por doença uma coisa, talvez não, mas se você interpreta a doença de uma forma mais abrangente, inclusive em termos de comportamento, em termos de postura, eu diria que, em princípio, sim. Eu acho que uma pessoa que bebe demais é um viciado, é um usuário de droga, uma droga lícita, não deixa de ser uma droga, e deveria ser submetido não apenas, veja, a punições, eu concordo com a Júlia, mas além de punições, acho que deveria ser submetido à reeducação, a um programa ele próprio de tratamento, entre aspas. Agora, é uma coisa complicada. Júlia falou de 300, 400 mil reais. Eu não sei se você que está me ouvindo sabe quanto é que se investe em saúde por ano por cada cidadão brasileiro. Você não sabe, você fica sabendo. É o equivalente a mais ou menos $200. Vamos por 350 reais, vai. 400 reais. Você ouviu o que a Júlia falou? São 400 mil reais num cara que morre. Então, na verdade, é uma coisa absolutamente maluca. Nós estamos jogando dinheiro, absolutamente dinheiro fora, queixando que não há dinheiro para a saúde e, em compensação, jogando dinheiro nos mortos. Qual é a lógica disso? Nenhuma. Então, realmente, medidas mais drásticas, mais duras, devem ser tomadas. Não é uma questão de, quem sabe, vamos respeitar, não é, claro, respeitar a inteligência, respeitar a honestidade, respeitar o respeito de um para com o outro, mas não respeitar o bêbado que mata, porque não faz sentido. Agora, doutora, a gente tem alguma sociedade médica de trauma ou que cuide disso? Do mesmo jeito que a gente tem uma sociedade de ginecologia, de cardiologia, que pode até, de certa forma, levar a sua vontade política para frente, tal. Existe isso nessa área de traumas, de acidentes? Existem várias sociedades no âmbito das quais isso tem sido discutido. Vou mencionar a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado, as BAIT, é uma das sociedades. E nós estamos discutindo isso muitas vezes. O problema não é da sociedade em si, da sociedade médica. A gente discute, tenta achar soluções, mas para achar soluções é fundamental que isso ultrapasse os limites da sociedade médica e passe a alcançar a sociedade como um todo. E nós não temos força para isso. Entende? Nós não temos como chegar nesse ponto. Aliás, uma das coisas fundamentais seria que a imprensa geral, a mídia, nos desse mais apoio nesse sentido. Precisava ter umas 10, como é que chama? Isabel, como é que é? Isabéis, pronto. No sentido de que isso fosse divulgado mais, de que isso fosse discutido, de que houvesse um intercâmbio maior com a população, de que dúvidas chegassem até nós. Na minha cabeça, na cabeça da gente que cuida disso, não tem dúvida nenhuma, isso é absolutamente claro. Agora,
Daí para frente, se nós não conseguimos alcançar, você que nos ouve, nesse momento, a sociedade já, os nossos representantes políticos, que têm tantas outras preocupações pela cabeça, podiam ter essa também, eu acho que seria uma coisa muito importante. Muito importante. Sabe, eu acho que isso aqui é muito mais fácil do que promover aborto ou de fazer qualquer outra coisa. Então, pelo amor de Deus, é questão de haver uma vontade política para isso. Então, eu espero que do outro lado tenha algum político me ouvindo. Sabendo disso. Não sei, acho que não. Tem, certamente tem. Ó, e tem outra coisa, a Rede Globo podia botar na novela, né? Eles adoram botar na novela as coisas sociais. Eu não sei, eu não vejo novela, mas eu acho que não teve, né, nada nesse sentido em nenhuma novela, né? Posso falar? Deixa eu te contar uma coisa. Isso que está falando é absolutamente interessante. Há alguns anos, eu também não assisto novela, portanto não me pergunta não, porque eu não sei, mas havia uma novela em que basicamente os integrantes, os atores, andavam muito de carro, era um negócio de transporte, de caminhão, não sei o que mais. E eu cheguei a entrar em contato com o pessoal que estava produzindo e disse, olha pessoal, faça uma coisa muito simples. Toda vez que alguém senta no carro, põe-se em segurança. Você não precisa abrir a boca, não precisa falar nada. Sentou, põe-se em segurança. Ponto. O pessoal que ouve, o pessoal simples, que assiste novela, vai ouvir aquilo, vai incorporar aquilo, vai botar aquilo dentro da cabeça. Não consegui. Agora me pergunta por quê? Não sei, ué. Você entendeu? Então, na realidade, eu acho que a mídia tem que fazer parte disso também, de toda forma. Nós temos que, de alguma forma, envolver a mídia nessas nossas campanhas, para que não fique simplesmente em palavras e palavras. Tem que ser, só ser bonito. Você tem uma atitude preventiva. Tem que ser, entrar na moda, né? Tem que entrar na moda. Tem que entrar na moda. Doutor Dário, o senhor ainda vai ficar com a gente ou o senhor precisa ir? Se você não acha muito ruim comigo, realmente eu estou com um compromisso médico, eu tenho certeza que a Júlia me representa muito bem, e aí até logo para vocês, vê se vocês ouvem, participam e nos ajudam nessa campanha. Doutor Dário Birolini, muito obrigada, viu? O senhor é sempre um amor atendendo meus convites. Muito obrigada, eu adoro o doutor Dário, sou fã dele. Obrigada, doutor. Ó, Mr. Volpe já está até bravo comigo, mas a gente tem que ir para aquele intervalinho. Vai e volta já. Se você quer um som de atitude e qualidade, você precisa de encordamentos de peso. A SG Springs possui cordas para guitarra, violão e baixo, alinhadas com os padrões mais exigentes de qualidade internacional, testada e aprovada pelos grandes nomes da música. Em 2007, você não pode perder a super promoção Control Go. Na ponta de qualquer encordamento SG, você ganha um brinde exclusivo, tem porta-palhetas, bonés, correias e muito mais. São milhares de prêmios, está esperando o quê? Garanta já o seu SG Springs, a sua corda definitiva. Distribuidor exclusivo Musical Uso. Financia essa escola. Prepare-se. Logo um recém-formado cruza com você. É nóis!
chegar. Confirmar. Pra mudar o mundo, aprenda esse refrão. O jovem não é problema, o jovem é solução. Pra mudar o mundo, o jovem não é problema, o jovem é solução. Solução do Brasil é um jovem. Pra mudar o mundo. Vamos ter que esperar a vovó voltar. O Ministério do Turismo lançou o Viaja Mais Melhor Idade. São diversos pacotes turísticos a preços promocionais e financiados com crédito para aposentados e pensionistas. Eles já estão à venda em São Paulo e no Distrito Federal, mas os benefícios vão aparecer por todo o país. Onde tem turista, tem mais emprego e renda. Ministério do Turismo. Brasil, um país de todos. Bem-vindo ao mundo da ADesign, impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Os melhores serviços em frontlight, backlight, adesivagem de veículos, banners e totens. O seu projeto nas mãos de profissionais experientes, garantindo total qualidade e os melhores equipamentos. Impressoras de 1,90 m e a novidade, Color Span 98 SI, a super impressora de 2,50 m, tornando a sua marca maior ainda. ADesign Comunicação Visual, impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Ligue 4452-8629. O seu programa Só Saúde, né? Não é só doença, é só saúde na sua AltV. Nós já estamos no nosso segundo bloco e hoje a gente está falando sobre os traumas. Mas não é aquele trauma psicológico, é trauma mesmo, acidente, essa coisa toda tão triste, né? Que o doutor Dário estava aqui com a gente, mas ele foi embora que ele tem cirurgia. Estava comentando e que a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar esses números no Brasil, né? E ficou aqui comigo, com muita alegria, a doutora Júlia Maria da Andréa Greve, que é fisiatra e é professora lá na USP, na Universidade de São Paulo. Antes de continuar essa conversa, eu preciso dizer para você que tem uma coisa muito interessante aqui, que é uma afirmação do Dr. Oscar Razu, que é um cirurgião dentista que já esteve aqui com a gente também. Ele diz o seguinte, ó, é muito comum nos consultórios odontológicos ouvir pacientes reclamando de dor de dente, dores nas costas. Parece incomum, mas não é. De acordo com a Organização de Saúde de Seattle, 85% dos pacientes que sofriam com os dentes e com as costas simultaneamente eram do sexo feminino e tinham idade média de 34 anos. A pessoa começa a descontar o seu estado emocional nos dentes, fazendo movimentos de intensa compressão entre eles ou movimentos de rangê-los. E quase sempre a pessoa faz esses movimentos inconscientemente e geralmente relata ao profissional que não os faz. O ser humano é muito engraçado mesmo, né? Pois é, você vai apertar os dentes porque está tenso e daí você acha que você não está apertando. Por isso é que precisa mesmo do profissional. Bom, isso faz com que haja uma sobrecarga em cima dessa articulação aqui que fica perto do ouvido, que une a cabeça à mandíbula, que tem o nome de articulação temporomandibular. Quando essa compressão é muito grande, começa a haver uma inflamação da região da articulação. Como essas regiões são muito enervadas e correlacionadas em músculos, também a dor é difundida para a cabeça, e aí vive com enxaqueca e não sabe por quê, né? Pescoço, aí vive com torcicolo, não sabe por quê, ombros e também as costas, dando às vezes a impressão de algum problema relacionado à coluna. Se você tem um ou mais dos sintomas relatados, aqui é o momento certo de procurar um dentista também, para não ter consequências mais sérias. Fica indo no ortopedista, no reumatologista e tal, e às vezes tem que ir no dentista, viu? Isso acontece mesmo. Bom, eu também quero contar para você que ontem eu fui lá
no restaurante Figueira, no Rubaiá Figueira, saborear pratos feitos pelos chefes que eram médicos. Dr. José Aristodevo Pinotti, que mora no meu coração, que conheço há anos, Dr. Davi Wipp, diretor do INCOR, né? E tinha também o ex-ministro Paulo Renato lá. Os três cozinharam em comemoração aos 30 anos do INCOR e fizeram esse jantar para 350 pessoas, um jantar beneficente, cuja renda reverteu toda para o INCOR, e o INCOR está conseguindo sair daquela crise financeira que ele passou aí algum tempo atrás. Isso é muito importante, né? Agora estava cheio de gente famosa lá. Estava o Adib Jatene, estava a Hortência, estava o Chico Pinheiro, estava o William Vac, aí tinha um monte de gente. Estava a doutora Liz Jacobos, doutora Anísia. Se você quer ver um pouquinho desse jantar, quando eu dar o endereço do meu site, você vai poder ver. Você vai lá no meu site, que tem um videozinho pequenininho sobre as pessoas que estavam lá no jantar. Super legal, parabéns para o INCOR, né? Bom, doutora Júlia, eu quero saber mais desse negócio de álcool. Por que, afinal, que a gente, quando bebe, fica achando, e eu não sou exceção, também acho isso, que dirige melhor, que pode pegar o carro e sair feito um piloto de Fórmula 1 aí pela rua? O que o álcool faz com a gente que dá essa falsa impressão? Eu acho que a explicação é aquilo que a gente busca no álcool. Por que a gente bebe? Bebe para se sentir mais desinibido, mais corajoso, numa festa, para todo mundo ficar alegre. Então, o álcool é um inibidor do sistema nervoso central, que é o primeiro efeito que ele faz, ele corta a nossa inibição, eliminação, vamos dizer assim. E esse é o melhor do álcool, vamos dizer, o melhor do efeito do álcool. E a partir desse momento, o indivíduo já fica alterado na sua condição de condutor de veículo, porque ele já está mais corajoso. Então ele perde a crítica em relação à sua própria capacidade como motorista. E ele fica mais corajoso, mais audaz, ele vai correr mais, ele vai se mostrar, se é um jovem cheio de gente no carro, ele quer dizer que ele é bacana, que ele... E com isso começa a haver o risco. Na medida que o álcool vai aumentando a quantidade de álcool, vai inibindo outras ações do sistema nervoso central, e o indivíduo perde a coordenação. E aí a gente tem aquele bêbado mais característico, que fala mole, que não consegue fazer o 4. Mas, na verdade, antes disso, o indivíduo já não consegue mais, já não está mais em condições de direção. E é por isso que ele fala, quando ele fala assim, não deixe ele dirigir, porque ele não está melhor, ele já está sob o efeito do álcool. Pois é, e aí o álcool também vai tirar outras capacidades dele, né? Reflexos, tudo isso, não é? Conforme a quantidade que ele vai bebendo, e isso varia de pessoa para pessoa, acho que é muito importante as pessoas não acharem, então eu posso beber 3 latas de cerveja, porque eu só vou ficar bêbado se eu beber essas 3 latas. Não é verdade. Cada um tem seu limite. Tem indivíduo que bebe uma latinha de cerveja já está alterado, o outro que bebe 2, o outro que bebe 3, uma que bebe uma dose de uísque. Então é muito importante a pessoa se conhecer. E se beber, não pega o carro. Deixa o carro, vai de táxi, dorme no banco, deixa a formiga entrar na boca, mas não morre de acidente de trânsito. Porque eu acho que pior do que a história de ficar bêbado é morrer, né? Morrer bêbado no acidente de trânsito ou matar alguém no acidente de trânsito. E isso é verdade, gente. Tem uma pesquisa do Julinho Ponce, um aluno da pós-graduação da Faculdade de Medicina, os condutores da cidade de São Paulo, 56,6% dos mortos do IML que estavam bêbados eram condutores de veículos. Os mortos por acidente de trânsito, 56,6% estavam embriagados e eram condutores de veículos. Quer dizer, é um número muito grande, quer dizer, mais da metade dos condutores que morreram de acidente de trânsito na cidade de São Paulo estavam bêbados. Esse é o número que a gente está falando. A gente não está falando, de vez em quando morre um bêbado. Morre mesmo. Acidente com álcool mata. Mata e mata muito. Mata mais que o Boeing da Gol, do que da TAM, mata mais do que tiro, do que violência, porque as pessoas somos todos nós que estamos. A população toda está bebendo. E não é o bêbado que vai precisar de tratamento. É aquele indivíduo que saiu para ir na balada, que foi na festinha, que foi comemorar, que foi namorar,
foi no casamento, é esse que morre. E por isso que morre tanta gente. Bom, agora aqui em São Paulo tá super na moda andar de táxi ou de metrô, né? Ninguém tá aguentando mais o trânsito. Então, é ótimo. Você faz assim, quando você for sair pra balada, você vai de táxi ou vai de metrô, entendeu? Daí, se caber dois, você bebe. Azar seu, vai fazer mal pro seu fígado, mas você bebe. Pelo menos não morre e não mata, né? É uma decisão pessoal. Não é que beber faz bem. Álcool faz mal para a saúde. Mas o álcool, com moderação, ele é cultural. Quer dizer, faz parte das nossas comemorações. Agora, beber e dirigir não pode. Não pode de jeito nenhum. Não tem explicação, não tem, vamos dizer, nenhum paliativo. Bebeu, não dirige. Se vai dirigir, não usa álcool. Essa é a regra do jogo. Acho que se a gente cumprir isso, olha, vou dizer que muita gente deixa de morrer, mas muita gente mesmo. Pois é, e o pior é você não bebeu e vem o maluco do bêbado pra cima do seu carro e você sofre a consequência da bebedeira dele. Outro dia me contaram uma história, uma história característica de uma rodovia do estado de São Paulo, de dois veículos colidiram de frente e os dois motoristas estavam bêbados e eles acabaram com as famílias deles, que estavam dentro dos carros. Morreu o filho, morreu a mulher, morreu o sobrinho. Quer dizer, foi um strike. Bateu dois carros, o motorista do lado de cá com o motorista do lado de lá, e os dois bêbados. E com isso, quer dizer, o estrago social e o estrago familiar e humano, a perda dessas pessoas, né? Assim, saíram para ir numa festa, para comemorar, passar um fim de semana na praia gostoso e de repente ninguém voltou para casa. Então essa é a história, quer dizer, é a gente que está morrendo por causa desse tipo de comportamento totalmente inadequado, né? Triste. Dá um tempo, vamos ver um indicador de saúde e a gente já volta. Se você está perdendo a alegria de viver, ou se tem crises de um medo sem sentido, ou se todas as obrigações do dia a dia parecem pesadas demais, você pode estar sofrendo de depressão ou síndrome do pânico. Não sofra à toa. Procure a clínica Calil do Ailib. 0 operadora 11 3284 5876. Pois é isso aí. Eu estava dizendo aqui para a doutora que eu fico horrorizada e fico mesmo com os números, né? Depois que termina o fim de semana prolongado. 1.070 e tantos acidentes, 401 mortos, coisas assim. Isso me deixa absolutamente apavorada. Bom, está numa situação aqui, a gente está numa situação muito ruim, porque você vai viajar de carro, você está se arriscando muito. Já falei, eu tenho mais medo do que ir passar no Iraque. Viajar de avião, que era a alternativa, não tem mais, porque tem apagão aéreo. Então, né, e andar na cidade também está ficando impossível, porque o trânsito não deixa vocês. Quer dizer, nós estamos numa situação bastante difícil com relação à locomoção das pessoas aqui, pelo menos numa cidade grande como São Paulo, né, e numa cidade tão difícil como São Paulo. Bom, mas acontece que acidente também não é só álcool. A senhora falou, 56% dos motoristas vitimados por acidentes estavam bêbados. E os outros 44%? Os outros não tinham bebido. É óbvio que acidente de trânsito não é só a questão de bebida. A maior causa, ou uma das maiores causas, é o álcool e o álcool associado com outras causas. Mas o fator comportamento, o fator velocidade, não respeitar regras, o fator humano no acidente de trânsito ainda é o maior responsável pelos acidentes. E se a gente considerar o seguinte, que a gente tem estradas realmente em situação não ideal, com buraco, mal sinalizada, com curvas mal feitas, com erros de engenharia, existe isso no nosso país. E existem estradas maravilhosas também, super... E os acidentes acontecem nos dois tipos de estrada, mostrando que o fator humano ainda é o mais importante. Se a gente for numa estrada ruim, mais um motivo para diminuir a velocidade, checar os pneus, a qualidade do carro, se não está, né, com nenhum problema no carro, e tomar cuidado redobrado. Viajar de dia,
né? Não viajar de noite numa estrada perigosa, todo mundo com cinto de segurança dentro do carro, ver se ninguém está com sono, se o motorista que vai dirigir não está com sono, e com isso, quer dizer, tomar uma série de cuidados para diminuir o risco de acontecer um acidente grave. Porque é óbvio que não é só o álcool, é óbvio que não é só a questão de beber. Tem muita gente que morre em acidente de trânsito que não tem nada a ver com álcool. Inclusive estão andando em rodovias boas, bem sinalizadas, na reta durante o dia e de repente o acidente acontece. E aí o fator é humano, o indivíduo dormiu, ou se distraiu, ou quebrou alguma coisa no automóvel, então tudo isso é importante. Quer dizer, a questão, vai sair de carro pela estrada, veja se seu carro está em ordem, veja se está todo mundo direitinho, quer dizer, veja se seu pneu está bom, o freio, porque os acidentes, as coisas podem acontecer, e na hora que você precisar do freio e não tiver freio, aí é uma tragédia. Eu queria falar uma coisa que eu acho muito importante. A Abramet, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, junto com o SESV, que é um Centro de Estudo de Segurança Viária, fizeram um vídeo para orientar os policiais a identificar os motoristas bêbados. E eles estão nas estradas fazendo essa fiscalização, porque agora o policial pode identificar o motorista bêbado independente do bafômetro. Então, nesses feriados, principalmente nas rodovias estaduais, onde a Polícia Militar Rodoviária Estadual está equipada, a gente vai ter blitz para pegar motoristas bêbados. Então, a polícia está muito atenta a isso. Nós fizemos um vídeo, a polícia foi treinada com esse vídeo, então eles são capazes de identificar os motoristas bêbados e certamente eles vão estar atentos a isso nesse final de semana. Como que eles identificam? Através dos sinais típicos de quem está bêbado. Como que você identifica o indivíduo bêbado? Mas dentro do carro é complicado. Na hora que ele parar o indivíduo, no blitz, ele também vai perceber que o indivíduo está bêbado. Porque antes... Bafo, não precisa do bafo. Uma coisa, Isabel, é que... Tem fala torta. Não podia. O policial não, ele podia ver que o indivíduo estava bêbado, mas só o médico legista podia constatar que aquele indivíduo estava bêbado. Ah, tá brincando. Isso é uma lei nova. Isso foi promulgado em fevereiro de 2006 e foi acertado, né, foi feita a regulamentação da lei em janeiro desse ano, de 2007. E nós fizemos esse vídeo junto com o SESV, da Fundação Mafra e a Abramet, o Hospital das Clínicas, para, vamos dizer, consolidar a posição do policial, falar para o policial, olha, agora vocês podem realmente identificar o motorista bêbado. E com isso conseguir tirar, pelo menos reduzir o número de bêbados na estrada, na estrada, já é uma maneira de diminuir. É uma grande coisa. Agora, nas estradas de São Paulo não pode vender bebida, né? Não, e nas rodovias, nas federais também foi, a lei passou. Passou agora? Foi, eu não sei em que estágio está, mas eu acho que já passou pela Câmara e Senado, falta fazer a regulamentação, mas também não vai mais poder vender bebida alcoólica nas federais. Na beira da estrada, né? Porque isso também ajuda. Isso já é um fator importante. Mas o ideal seria que simplesmente as pessoas não precisassem dessas medidas coercivas, restritivas, para fazer o que é certo, né? Isso que seria o ideal. Bom, temos que ir de novo com aquele intervalinho, mas a gente vai e volta já. Se você quer um som de atitude e qualidade, você precisa de encordamentos de peso. A SG Springs possui cordas para guitarra, violão e baixo, alinhadas com os padrões mais exigentes de qualidade internacional, testada e aprovada pelos grandes nomes da música. Em 2007, você não pode perder a super promoção Controller Go. Na compra de qualquer encordamento SG, você ganha um brinde exclusivo, tem porta-palhetas, bonés, correias e muito mais. São milhares de prêmios esperando o quê? Garanta já o seu SG Springs, a sua corda definitiva. Distribuidor exclusivo Musical Uso.
Financie essa escola. Prepare-se. Logo um recém-formado cruza com você. É nóis. Pode chegar. Deixa eu firmar. Pra mudar o mundo, aprenda a se recantar. O jovem não é problema, o jovem é solução. Pra mudar o mundo, o jovem não é problema, o jovem é solução. Solução do Brasil, o jovem pra mudar o mundo. Vamos ter que esperar a vovó voltar. O Ministério do Turismo lançou o Viaja Mais Melhor Idade. São diversos pacotes turísticos a preços promocionais e financiados com crédito consignado para aposentados e pensionistas. Eles já estão à venda em São Paulo e no Distrito Federal, mas os benefícios vão aparecer por todo o país. Onde tem turista, tem lucro e renda. Ministério do Turismo. Brasil, um país de todos. Bem-vindo ao mundo da ADesign, impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Os melhores serviços em frontlight, backlight, adesivagem de veículos, banners e totens. O seu projeto nas mãos de profissionais experientes, garantindo total qualidade e os melhores equipamentos. Impressoras de 1,90 m e a novidade, Color Span 98 SI, a super impressora de 2,50 m, tornando a sua marca maior ainda. ADesign Comunicação Visual, impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Ligue 4452-8629. Oi, é o seu programa Só Saúde, já no seu terceiro bloco, já estamos chegando no final do programa, hein? Hoje conversando sobre traumas, acidentes, né? Aliás, acidente é uma palavra que o Dr. Dário Birolini, que estava aqui com a gente, coloca sempre entre aspas. Isso eu aprendi com ele, porque ele diz que não existe. Porque todos os acidentes podem ser evitados. Nós, quando fomos para o intervalo, estávamos conversando aqui com a doutora Júlia Maria da Andréa Greve, que é fisiatra e é professora lá na USP, sobre esse problema do álcool nas estradas, da venda do álcool, que agora vai ser proibido no país inteiro, e esse negócio também da polícia poder identificar o bêbado, que eu nem sabia que não podia, que tinha que esperar o médico legista. Imagina que absurdo, qualquer pessoa olha para um bêbado e fala, tá bêbado, não precisa do médico legista. O Brasil é campeão de leis hipócritas, idiotas, absurdas, nunca vi. Bom, mas melhorou agora, né? Então tá bom, olha, você vai lá no meu site, e hoje tem aquela novidade que eu já falei no meu site, né? Meu site é www.isabel.com.br. Hoje tá ali, ó, embaixo da carinha do Mr. Volpe ali comigo, tá ali a foto do restaurante Figueira e tem um videozinho sobre todas as pessoas importantes, todas não, algumas das pessoas importantes que estavam lá ontem prestigiando o INCOR, nosso Instituto do Coração. Aí no meu site você já sabe o que tem, né? Tem um montão de vídeos, tem texto novo da doutora Lígia Cox, tem um texto novinho sobre micoses e herpes, tem a mulher do dia, todo dia muda, todo dia tem a biografia de alguma mulher importante na história. Hoje é a Susan B. Anthony, que é uma importante, não, é Elizabeth Staton, né? A Susan B. Anthony é a companheira dela, que é uma importante lutadora, feminista, sufragista, que se não fosse por essas mulheres aí, como a Elizabeth Staton, a Susan B. Anthony, Clécia Morte, Berta Lutz aqui no Brasil e outras, você não tinha nenhum direito. Até hoje você estava daquele jeito que era antes. Você não tinha direito à propriedade, você não tinha direito à educação, você não tinha direito... Casava, seu marido ficava dono de tudo que você tinha antes. Não tinha direito à guarda dos filhos, separava, o filho ficava com ele, não ia ficar com você não. Pois é, e sabe, pra gente ter todos esses direitos, prazer sexual, contracepção, pra ter tudo isso,
foi porque as mulheres, algumas mulheres, lutaram por todas as mulheres, entendeu? Aí você fala assim, ai, feminista, que horror, que horror. Eu que sei que horror. Eu não canso de falar isso, viu? Eu fico bravo com esse negócio de falar mal das feministas. Tá bom que tem umas feministas que são horrorosas mesmo, que se aproveitam do movimento, mas é a minoria, não é a maioria. A maioria é gente muito boa e tá brigando por você, pelos seus direitos de mulher, tá bom? Bom, vamos continuar a nossa conversa aqui com a doutora Júlia Maria D'Andrea Greve. A doutora trabalha muito no sentido de evitar os acidentes, mas a doutora também é fisiatra, então ela trabalha também na recuperação das pessoas que sofrem acidentes. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, porque quem sabe aí quem está lá do outro lado começa a pensar melhor, né? Então, eu comecei com essa história de acidente porque me incomodava profundamente chegar na segunda-feira no Hospital das Clínicas e ter aquela quantidade de indivíduos que tinham sofrido acidente no final de semana e que tinham sofrido um trauma na coluna e que iam ficar paraplégicos ou tetraplégicos e, na maior parte das vezes, sem nenhuma chance de melhora daquele quadro neurológico. Claro que a gente reabilita, é óbvio que as pessoas podem se superar e tem uma porção de pessoas que sofreram esse tipo de acidente, que ficaram com essa sequela, que deram a volta por cima e que são pessoas incríveis hoje em dia, assim, que se superaram, mas a gente não precisa, né, facilitar, quer dizer, não é porque as pessoas podem ser reabilitadas que a gente não tem que se preocupar com a prevenção. Então, foi a partir disso, de ver a dificuldade dessas pessoas, na maior parte delas muito jovens, no começo da vida, e que já tinham aquela carga, quer dizer, além de ter que brigar pela vida, tinham que brigar para ter uma condição de independência e de capacitação absolutamente difíceis, né, de recuperação. E a verdade do acidente de trânsito, quer dizer, cada pessoa que morre, a gente tem os 3 ou 4 com sequelas definitivas, e se a gente olhar só uma coisa assim que é do nosso dia a dia, só dos motociclistas que circulam na nossa cidade de São Paulo, a gente sabe que 3 morrem por dia, né? Quer dizer, 3 morrem a cada 2 dias, é 1,5 por dia, né, mais ou menos. Se a gente considerar que desses 3 a gente tem uns 12 ou 10 que todos os dias ficam com uma sequela permanente, considerando isso, imagina a quantidade de jovens, homens, né, que estão aí no auge da vida produtiva e que de repente caem na moto, perdem a perna, ficam tetraplégicos, batem a cabeça, e que a gente tem que tratar dessas pessoas. O sistema de saúde tem que absorver e tratar e dar condições para essas pessoas poderem levar uma vida digna. E que nós não temos dinheiro, pessoal. O Brasil não tem dinheiro para ter essa quantidade de acidente de trânsito. O acidente de trânsito é um vampiro, ele suga o sangue do nosso sistema de saúde, ele suga aquilo que a gente investiu em prevenção, em mortalidade infantil, mortalidade materna, né, qualidade de vida para os idosos, tudo que você fala aqui tão bem no seu programa, que é a saúde, o acidente de trânsito ele suga o recurso que vai para isso, porque é um dinheiro que vai embora, é muito mal gasto, quer dizer, é uma coisa que a gente está jogando pelo ladrão, assim, a gente abre e joga no lixo um monte de dinheiro, porque a gente não faz uma prevenção adequada. Meu Deus, você ouviu, né? Então, por favor, pelo amor de Deus, né? Se você beber, não dirija. E se você dirigir, mesmo que não tenha bebido, preste atenção nas regras. Respeite as leis. Respeite as leis de trânsito. Pelo amor de Deus, salve a sua vida. Você viu tudo que a doutora falou aqui para nós e é um quadro realmente assustador e muito caro para a saúde pública, tá vendo? Ainda tem isso. Ainda tira o dinheiro que seria para te atender melhor na saúde pública. Doutora Júlia Maria D'Andrea Greve, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no nosso Só Saúde. E para você, olha, amanhã a gente vai falar aqui justamente sobre isso, sobre saúde pública. E você não pode perder, ó. Um beijo, até amanhã. Doutor, desde que eu nasci que anda adultado, meu nariz total vantajado, a minha cara